Isso, tá ótimo, obrigada. Já que nós estamos falando com as irmãs, né, as meninas casadas, mas os homens, como disse meu marido, né, eu vim para dar só para os casados, né? Ele veio junto comigo e falou: nega, isso é coisa de homem, dá para os solteiros também, que eles já vão aprendendo como se portar, né, sabendo que sexo não é brincadeira, não é coisa para criança, que tem responsabilidades. Aí o pastor Carlos Henrique também achou e aí foi, né? Abrangeu os meninos solteiros também. E você pode ir dando os pontos que você achou mais importantes, ele vai passando e a gente vai falando, né? E junta todo mundo. Sim. Você tem aí na mão, aí dá para ver os números. Sim, eu tenho aqui na mão. Essa sua primeira fala, eu acho que foi o slide 9, que falou sobre a visão espiritual do sexo, né? Que a gente pega 1 Coríntios 6, até o versículo 20, onde você falou bem no início sobre esse versículo, né? E aí foi a base que a gente usou para falar da questão espiritual do sexo, né? Que há uma liberação, né, de poder, né, de energia, né, da alma, e quando isso é feito fora da aliança do casamento, demônios, né, se aproveitam desse momento do orgasmo ali, desse ato, tanto que as religiões de ocultismo, né, utilizam muito desse momento, né, para dar alimento para demônios. E aí a gente vê em Coríntios Paulo falando que há algo espiritual acontecendo, né? Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, né? Vocês não sabem que se unindo a uma meretriz, vocês vão estar denigrindo, né, o corpo de Cristo. Então aí a gente vê que o nosso corpo não é qualquer coisa e que a gente não pode utilizar dele da maneira que a gente quiser. E isso é usado no casamento, né? Está no segundo slide? Eu não estou olhando. Acho que ainda está no segundo ainda? Terceiro? Tá ótimo. Então, é o princípio básico, é o próximo. Oi? Onde a gente fala que sexo deve ser praticado dentro da aliança do casamento. Sexo é para adultos e traz muitas responsabilidades. Sim. Sexo precisa ser praticado com o consentimento dos dois e é para ser prazeroso para os dois. Você falou bem isso, né, nos últimos programas. Aí o próximo slide. Oi? Também chamado de coito, né, que está dizendo que é uma relação sexual, que também é chamado de coito ou cópula, e significa inserção do pênis ereto na vagina, ou seja, penetração peniana vaginal, né? Nós não entramos no mérito aqui de homossexualismo, a gente realmente veio falando do padrão bíblico, né, e da relação na aliança do casamento, para a gente não estar desfocando, né, já é um outro tema, mas para a palavra do Senhor, né, e de acordo com os médicos, né, especialistas, a gente vai achar isso no dicionário, o que significa uma relação sexual, né, e a proposta da palestra é uma perspectiva de saúde, né? A gente estudou... Passou? Pode passar o próximo? A gente estudou anatomia masculina, feminina, abordando questões de promoção, né? Motivos e formas de promover a saúde, e falamos da visão bíblica também a respeito das relações sexuais do casal. Pode passar. Aí a gente viu sobre sexualidade dentro do plano de Deus, né? O sexo foi criado por Deus, você falou bem aí. O sexo foi criado para o casamento, e aí tá algumas bases bíblicas, né? O propósito do sexo, você também falou muito bem aí no início, que é a unidade, né, do casal ali, e a procriação também. A gente comentou a respeito da pessoa casar, já sabendo que não casou para fazer sexo, mas casou para manifestar a glória de Deus ali na unidade e para ter filhos, né? Isso é muito importante. A gente vê muitos casais casando, né? Os rapazes, as meninas, eles querem casar só para ter a relação sexual, só para fazer sexo, e tiram da vida essa questão da procriação, né? A questão de formar uma família, de ter filhos, né? E aí a gente tem alguns versículos aí embaixo, é importante os irmãos irem anotando também, por aqui tem a base bíblica realmente que a gente está falando. E aí nesses versículos, pastora, aqui... Não te cortando, que a gente vai falar nem que seja um tiquito aí sobre essa questão aí de ter filhos. Tá bom. Do Coelho, que é muito slide, só para passar uma visão geral e depois você pega os pontos aqui
A gente vai comentando aqui. Mas aí eu posso esquecer. Então, quer falar? Então, bom, a gente eu posso esquecer. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo pela rádio, não está tendo acesso, né, agora o slide. Se você quiser o slide, né, Dani, pode entrar em contato conosco, que Dani envia para você. Só me mandar um direct aqui que eu envio aqui completo. A pastora Daniele já cedeu aqui para gente. Quem quiser dar mais uma aprofundada aqui nas imagens, a gente tem o PDF completo, né, pastora Daniele? A gente tem como transmitir aqui. Isso é só para vocês de casa acompanharem junto com a gente, mas quem quiser se aprofundar mais, a gente tem aqui completo o PDF. Sim, de repente quer compartilhar o slide, né? Isso é importante. Então a gente tem que estar informando isso. Mas vamos lá, pastora Daniele, ela parou ali na questão da procriação, né? Sim. Estamos aí no 7º slide, que fala da sexualidade dentro do casamento, né? E aí falamos aí do último ponto, que é a unidade para procriação, e aqui tá alguns versículos. E uma dessas referências aqui vai dar base para o próximo slide, pode passar, onde a gente está falando sobre um leito sem mácula, né? E aí, nesse slide, eu coloquei que mácula significa marca de sujeira, impureza, mancha, né? E aqui está falando que casamos e achamos que por não estar em relações sexuais fora da aliança do casamento, em fornicação, ou por não ter relacionamentos extraconjugais ou adultério, estamos livres do pecado. Mas um leito de casados pode estar impuro e sendo reprovado pelo Senhor, né? Então a gente, graças a Deus, me livrei, casei, estou livre, estou debaixo da bênção do Senhor, agora é só praticar o sexo e fazer a vontade do meu coração, né? E não é assim que funciona. A gente continua dependendo do Senhor para ir mortificando nossa carne, né? Exercendo os frutos do Espírito, como você falou, não dando, exercendo domínio próprio, não dando asa, né, aquilo que a gente aprendeu no mundo, aquilo que nós vimos nos filmes, né, aquilo que foi falado pelo colega, que eu vi na revista, né, e vou tendo esse trabalho aí de ter um leito sem mancha, sem mácula, né, sem marca de sujeira, sem impureza, assim como o adúltero, assim como o fornicador. Um leito com mácula também nos leva ao inferno, nos tira, né, da presença do Senhor, e a nossa salvação pode ser reprovada. Aí o próximo slide, que é a visão espiritual do sexo, né? Que foi o que a gente conversou. Você teve falando aí, e aí eu escrevi aqui nesse slide: Deus proibiu as relações fora da aliança do casamento, pois o sexo tem essa questão da liberação de energia, né, dessa questão do orgasmo, onde há um clímax de hormônios, né, há toda uma modificação, né, no nosso estado, e nós somos espírito, alma e corpo num só. Então, mexeu na alma, o espírito sente, houve uma atuação no espírito, a alma recebe, né, o corpo recebe. Então, essa questão toda onde Deus cumpre, né, seu plano de unidade, tanto que compara a igreja, né, como a noiva e Jesus como o noivo, esse mistério aí revelado para aqueles que servem ao Senhor, e os demônios também, né, que tem essa questão de ter acesso, né, a nossa alma, né, o campo da nossa alma, nosso espírito caído, né, que precisa ser vivificado pelo Senhor. Quando nós não recebemos a regeneração, a gente libera energias para demônios, né? Quando Satanás, né, e seus anjos caíram, né, quando eles saíram da presença de Deus e caíram da glória de Deus, eles saíram diante do Senhor, perderam ali a energia, o gerador, né? Eles perderam o gerador, e aí eles agora acabam se alimentando das energias, né, daquilo que nós temos do nosso espírito dado por Deus, né? Então, por isso que os demônios nos têm prazer, né, gostam, precisam de um corpo humano, né, para estar possuindo, né, para que eles possam
ali estarem sugando a nossa energia vital, né? E aí tem todo esse mistério aí na relação sexual, na hora do orgasmo, né? Prazeroso, ali Satanás, ele se alimenta, tanto que eu falei até com os meninos, eu sou antiga, né? Sou velha e não vejo filme mais, mas quando eu era criança tinha muito filme nas ilhas e sempre era uma virgem que era oferecida, né? Tinha muito isso aí. Aí falei lá do gorila, os meninos falaram que era o King Kong, que tinha essa questão do filme, né? De uma virgem. Então, assim, a nossa cultura ocidental não conhece muito, mas a cultura oriental e as religiões ocultistas sabem o valor, né, de uma relação sexual, sabem o poder que é liberado. Há trabalhos de feitiçaria que são feitos, a pessoa não pode ter feito relação, ou alguns têm uma quantidade de relação que precisa ser feita e tudo mais, que nós não valorizamos muito, né? E aqui eu falei sobre o ímen, né, que a gente já falou na semana passada, a questão do ímen rompido, né, derramando sangue, porque a gente entende que no reino espiritual, quando a gente milita no campo de batalha espiritual, a gente entende que sangue é moeda, tanto que nós fomos comprados, esse capítulo mesmo aí de Coríntios 6 fala, vocês não sabem que foram comprados por um alto preço, o sangue de Jesus, né? Então, a visão espiritual do sexo, a gente usou aí essa base. Aí a gente partiu, né, para dar a questão de saúde em si, em alguns pontos. O próximo slide. E eu comecei mostrando a anatomia, para que quando a gente falasse, né, alguns termos técnicos, os irmãos pudessem entender. Pode passar o próximo. A gente conseguisse entender. Aí eu coloquei a anatomia do sistema reprodutor masculino, né? E a gente usou muito a palavra próstata, bexiga, né? Tá aí direitinho, né? A uretra, o pênis, o testículo, foi bem importante. O ânus, né? Bem ali representado no slide. Pode passar o próximo. E aí a gente mostrou a anatomia do aparelho reprodutor feminino também. A gente falou bem do canal vaginal, né? E das tubas uterinas e tudo mais, o útero. Então foi importante, né, dar essa visão, né, para quem não lembrava mais ali da visão quando aprendeu ali no ensino médio. E aí eu trouxe. E aí a gente começou a falar de algumas questões. Eu falei sobre 3 coisas, né? Pode passar. E que foram algumas das demandas que a gente teve. Então, eu comecei falando sobre o sexo oral. E ali eu trouxe a anatomia do aparelho digestivo para que os meninos pudessem ver. E eu fui mostrando todo o trajeto e a gente olhou muito aí nessa imagem a cavidade oral, a boca, a faringe, né? Eu mostrei aí o esôfago, na verdade, o estômago, a faringe é do aparelho respiratório. Mas o esôfago, logo depois o estômago, aí a gente vê aí o intestino delgado, que é esse amarelinho, depois o intestino grosso, o reto e o ânus, né? É o que mais a gente falou. E aí a gente veio no parecer de saúde, o próximo slide, em relação ao sexo oral. E aí a gente falou, no sexo oral é preciso avaliar a saúde bucal, a saúde do órgão genital para ser realizado com segurança. Falei que ali vasos sanguíneos, né, permeiam toda a cavidade bucal, dentes cariados, né, dentes, a gente chama de dentes cariados, aqueles dentes com furos, né, são portas de entrada para doenças sexualmente transmissíveis, como herpes, hepatite, sífilis, o HPV, que foi uma dúvida muito recorrente dos meninos, perguntaram muito sobre o HPV, que se transforma em cânceres de orofaringe, que é a cabeça e pescoço, e se tiver alguma ferida na boca ou no pênis, o HIV. Pode passar. E aí a gente falou do parecer bíblico. Eu trouxe alguns versículos. A gente não vai encontrar na Bíblia... É proibido o sexo oral, mas ali eu mostrei em questão de saúde a avaliação, né? E o parecer bíblico que a gente leu aqui em Romanos 14, 22, 23, a gente está falando de uma consciência que não se condena, e aí a gente precisou falar que esse homem que tem essa consciência é um homem regenerado, né? Precisa passar
por um crivo de regeneração, a gente leu Colossenses 3, 14 e 15, onde fala que a paz, né, e o amor tem que ser o árbitro desse coração, mas isso a gente precisa entender que é uma consciência, não do que eu acho que está certo ou não, mas uma consciência de alguém que já foi regenerado, transformado pelo Espírito, tem conhecimento e consciência das bases bíblicas, pelo menos a base ali rudimentar da palavra do Senhor, é alguém submisso à sua liderança, que entende as propostas do Espírito, então ele consegue avaliar, né, tanto ele quanto a mulher, e aí é passado por isso, e aí a gente falou sobre algumas perguntas, né, da questão do consentimento, se vocês conversaram sobre o assunto, a gente falou muito disso, dos homens estarem conversando, um diálogo, né, com a mulher, os dois desejam, os dois querem, e passar pela questão da saúde, a sua saúde bucal, ela está em dia para isso? A sua área genital, né, o pênis está em dia para isso? Então, é muito importante a gente estar vendo isso por conta das doenças que o sexo oral pode causar. Por isso, quando a gente chegou aqui na questão do HPV, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, foi liberado vacina, né, para as meninas adolescentes, subentende-se que elas são virgens ainda estão livres do vírus, né, e para que a proliferação não venha maior, porque o INCA identificou um número muito grande de câncer de orofaringe, né, cabeça e pescoço, ocasionado pela proliferação, né, do HPV. E isso vem do sexo oral, né? E aí passamos pro sexo anal, pode passar, onde a gente mostrou a anatomia, né, ali, ânus e reto, eu peguei só o ânus e reto, e ali eu pude estar mostrando esse finalzinho que tinha ali, né, após o final da porção do intestino grosso, a gente mostrou ali o canal todo, né? Eu pude pedir eles para focarem no esfíncter, né? Ali no canal anal a gente tem ali, vulgarmente a gente chama de pequenas pregas, né? Mas é um músculo, né? Um músculo esfincteriano, e a gente, no parecer de saúde, pode passar. O parecer de saúde, a gente colocou aqui o receptor, né, que é o sexo anal do passivo, que é a mulher, e o sexo anal do ativo, que é o homem. Mais uma vez, a gente não entrou na questão da homossexualidade, né, mas como se a mulher recebendo, e aí a gente falou que o canal é muito vascularizado, ou seja, tem muito microvasos sanguíneos, está em contato muito rápido, né? Cai muito rápido na corrente sanguínea, qualquer material colocado ali. Não é naturalmente lubrificado, como é a vagina, né? E esse músculo esfincteriano, né? Esse esfíncter, essas pregas, ela pode se romper, pode se rasgar, facilitando a entrada de vírus e bactérias, né? E para o homem, que no caso penetra, né? É o ativo, a uretra recebe todo esse material de organismos patogênicos, né? Cai na corrente sanguínea, e aí a gente falou sobre algumas doenças que isso pode causar. Pode passar. E aí a gente falou, na mulher pode dar hipotonia do esfíncter, né? Esse músculo, ele pode perder a sua tonicidade, as pregas, né, ali podem se rasgar, e aí esse músculo, o esfíncter, é o que segura as fezes, né? O intestino delgado, as fezes estão mais líquidas, né? E vai para o intestino grosso, que ela começa a se moldar. O bolo fecal é formado, aí nos dá vontade de evacuar. Quando eu não tenho esse músculo trabalhando para segurar, né, a pessoa que perdeu, né, por recorrentes relações sexuais no ambiente onde não é lubrificado, né, não é pronto, não é reto, né, como a vagina, não é quente como a vagina e tudo mais, não foi preparado para isso, é um órgão de excretor, né, pode dar hipotonia de esfíncter. Essa mulher tem dificuldade de segurar as fezes, né? A hora que o bolo fecal forma, as fezes saem, e aí tem que fazer cirurgia, fisioterapia anal e tudo mais. O prolapso anal, né, que é quando eu vou mostrar na próxima imagem, pode passar, que aí mostra, a pessoa consegue entender mais. O segundo ali é o prolapso anal, né? Aquele ali é o reto para fora, né? O reto sai para fora, não tem mais prega para segurar, não tem mais, o músculo esfincteriano já está rompido, então acontece o prolapso anal, né? A gente tem ali no primeiro as hemorroidas, né? Também pode acontecer.
E o homem, por conta da uretra, né, está recebendo esses micro-organismos patogênicos, os cânceres, né, infecção urinária e os cânceres. Pode passar. O HPV, que geralmente é passado para a mulher pelo homem, o homem é que geralmente é o que tem o HPV, tanto que também foi liberada a vacina para os meninos, né, logo depois, o HPV, que é o vírus papiloma humano, se torna câncer no colo de útero, né, por isso que quando a gente faz preventivo, né, até falei para os meninos, cobra aí das meninas o preventivo, eu fiz ela cobrar de vocês o PSA, né, o exame para saber como está a próstata, cobra elas aí o exame do preventivo, e ali se der, né, o HPV é preciso ser tratado, porque o HPV vira câncer de colo de útero, câncer de ânus, de reto, de vulva, de vagina, de pênis e câncer de orofaringe, né? E aí pode passar. Aí a gente tem também a questão do HIV, né, a AIDS, clamídia, gonorreia, herpes genital, sífilis, né, e a gente pôde trazer algumas das imagens. O parecer bíblico pode passar para a relação sexual anal, está em 1 Coríntios 26, 29, onde, quando a gente lê, a gente vê ali Paulo falando, as mulheres mudaram, né, o seu uso natural, né, das relações, né, o peniano vaginal, e aí recebem a paga em seu próprio corpo, e a gente vê a reprovação da palavra, a gente vê 1 Timóteo 1, de 10 a 11, né, o Senhor condenando as relações sexuais impuras, algo que o pastor Carlos Henrique falou, que foi bem legal, a questão quando o homem, quando Deus, né, proibiu, né, Deus proibindo ali a questão da sodomia, né, Deus proibindo tudo aquilo, como que Deus se irou, né, como Deus se irou com Sodoma e Gomorra e acabou destruindo aquela cidade, né, por conta disso, né, e a gente tem isso bem claro na palavra. E aí eu falei um pouco sobre pornografia, pode passar. A pornografia, a gente pegou ali Mateus 5, 28, onde a palavra do Senhor diz que só de olhar, né, com desejo impuro, então falou muito do olhar. 1 João 2, 16 a 17, eu achei maravilhoso, quando fala que a gente se entregar a paixões prazerosas à nossa visão, né, e tudo mais. Então, a concupiscência, né, dos olhos é um desejo pecaminoso praticado na imaginação, e aí a gente traz essa questão da tentação através da visão, da audição, né, por filmes, imagens, mensagens, telefonemas. E na pornografia, a gente está falando aqui de sexo entre homens e mulheres casadas, na aliança do casamento. A pornografia traz para a gente uma terceira pessoa, né, para a relação, e a gente acaba imaginando como se a mulher, né, aquela mulher que é uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, fosse uma daquelas atrizes do filme, e o homem também acha, ou ela acha que ele é um daqueles artistas, e aí é totalmente diferente, né? Então, a pornografia também é totalmente reprovada pelo Senhor. Próximo slide, e a gente falou sobre os abusos, né? 1 Coríntios 7, 4 a 5, vai falando que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, o homem não tem poder sobre o corpo dele, e algumas das pessoas empregam esse versículo, né, para usar o corpo da mulher como desejar, né, como quiser, dando asa à sua imaginação. E aí, aqui em Coríntios, Paulo vai falar que se o homem está agredindo, né, a mulher, ele está agredindo a si mesmo. Então, é um abuso, e eu falei sobre alguns tipos de abuso, pode passar. Que relações sexuais com cólicas, dores pélvicas, a mulher menstruada, né? Isso, o colo do útero está mais aberto, né? Então ela sente sim mais dor, é mais desconfortável. A gente tem períodos, né? A gente já falou algumas vezes aqui no Edificando Família sobre essa questão do ciclo da mulher. E aí a gente tem o período de estar mais disposta, de estar mais pronta, que é o período fértil, estar mais lubrificada. E quando a gente chega logo após isso, a gente tem o período da
da menstruação, que é quando o óvulo veio, não encontrou espermatozoide, então ele chega ali no nosso útero e o útero começa a descamar, e essa descamação é o sangue, né? A menstruação, então o colo está mais aberto porque o útero estava preparado para receber um bebê. A gente sente, né, o pé da barriga um pouco mais difícil, então sem consentimento, se está indisposta, é um abuso, né, um ato sexual na mulher dessa maneira. O homem foi feito, aí eu falei, sem preliminares também, né, o jogo da sedução, do respeito e o consentimento mútuo, sem isso é um abuso. O homem foi feito para aquecer mais rápido, Deus o fez assim. E a mulher precisa de mais tempo, né? Precisa de elogios, toques, horas antes do ato da penetração. Então, uma penetração antes todo esse aquecimento é um abuso, né? E pastor Carlos Henrique falou um pouco sobre isso com os meninos também, e pode passar. E a gente terminou aqui trazendo papéis do homem, né? São vários outros, o pastor até acrescentou a questão do sacerdócio, mas eu trouxe só o protetor e líder, né? Porque era o foco que a gente estava falando, e aí eu trouxe Efésios 5:25, e aí a dica é para que eles sejam mais sensíveis à necessidade das suas esposas, conforte-o segundo a direção do Espírito, responda com empatia e não com simpatia, né? Se coloque no lugar dela, não somente dar uma resposta por dar, mas sinta, né, o que ela está sentindo e nunca deixe de protegê-la. E líder, né? 1 Coríntios 11:3, e diz que a responsabilidade final de liderança está no marido, né? Exercite em amor a sua autoridade, resista ao inimigo, não resista à sua família e receba conselho e sabedoria dela. Eu foquei bem a questão do homem e a mulher serem amigos, né? O nosso marido tem que ser o nosso melhor amigo e nós temos que ser a melhor amiga deles. Então, essa unidade que é totalmente renovada ali na relação sexual. E aí o papel da mulher, que foi o próximo, né? A gente falou pouco, mas eu trouxe aí os 3 versículos onde dá base, onde a gente tem que ser, e Deus nos fez assim para auxiliar, para administrar, né? Para ser companheira, intercessora. E é bom que o homem entenda isso, ele é o sacerdote, né? Ele tem a liderança de levar a sua família a Deus, mas a mulher está sempre ali cooperando para que isso possa acontecer. E aí foi esses os slides aí, bastante, né? Falei